O Espírito Santo, em Atos capítulo 5, é o capítulo que vamos meditar hoje, vai nos mostrar um primeiro episódio entre Ananias e Safira. Ananias e Safira tentam enganar o Espírito Santo, que é Deus, mas o Espírito Santo que está habitando de maneira poderosa, fluente, de maneira muito clara e evidente na vida de Pedro, o apóstolo. Deus então revela a ele o que fica evidente, que o Espírito Santo é Deus. Atos 5, versículos 3 e 4, nos mostra esse episódio. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo, que é Deus, que está na vida do apóstolo Pedro, vai mostrar claramente que há uma necessidade de correção na igreja, porque é um período em que a igreja está sendo ajustada, é um período de grande santidade e de revelação de Deus, e isso vai acontecer em qualquer ambiente onde o Espírito Santo realmente está fluindo, onde há santidade e onde há seriedade no trabalho. A desonestidade e a ganância estavam dentro da igreja através deste casal. E eu quero aprender algumas lições olhando para o episódio de Ananias e Safira. Primeira lição que eu aprendo: nós precisamos examinar os nossos corações quanto ao pecado da avareza. A avareza é um pecado silencioso e Paulo vai dizer em Colossenses que a avareza é idolatria. Então nós precisamos tomar cuidado com a idolatria, e a avareza é um pecado muito sério que vai causar danos à nossa vida como qualquer outro pecado. Segunda lição que eu aprendo com Ananias e Safira, que as motivações do nosso coração precisam ser santas. E eu me lembrei de Provérbios 16, versículo 2, que diz: os caminhos dos homens parecem ser certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Então, quando você for decidir algo, quando você tomar alguma decisão, precisa avaliar as motivações do seu coração. Às vezes, nossas motivações parecem corretas, mas elas podem estar longe daquilo que nós desejamos. Neste mesmo capítulo 16, nós vamos ler que os homens podem fazer caminhos, mas a resposta certa vem do Senhor, e ele vai dizer que há caminhos que parecem ser bons aos homens, mas o seu fim são caminhos de morte. O caso de Ananias foi exatamente o que aconteceu. O pecado de Ananias, a terceira lição que eu aprendo, não foi deixar de vender, mas mentir quanto ao valor que receberam. E mentir para o Espírito é o mesmo que mentir para Deus. Pedro deixou bem claro isso. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Eu me lembro de um outro episódio paralelo a esse, lá em Josué capítulo 7, versículo 1, que aconteceu com Acã. Capítulo 7, 1 de Josué diz: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Você conhece a história de Josué, sabe que Acã foi responsável para trazer derrota para todo o povo de Israel, e o que acabou acontecendo foi que eles foram mortos, apedrejados por ordem de Deus. Cuidado com o pecado oculto. A avareza é um pecado silencioso e ela pode nos levar à derrota. O Espírito Santo sempre vai nos acionar, a luzinha amarela sempre vai acender quando estivermos saindo daquilo que é a santidade, daquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos olhar o capítulo 5 e a história continua, e nós vamos perceber que a perseguição ela continua implacável contra a igreja primitiva. Mas eu quero te lembrar algo: a perseguição ela sempre existiu ao redor do mundo. Todos os dias cristãos perdem suas vidas por não negligenciarem a fé em Deus. E aí eu me lembro de 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo nos lembrando: quem deseja seguir a Cristo precisa saber que há um preço a ser pago. E aí Paulo vai dizer: quem deseja, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus hão de padecer perseguições.
Está escrito lá em 2 Timóteo 3,12. Portanto, querido, não brinque com o Evangelho. Pedro, os apóstolos, estavam cheios do Espírito, estavam fazendo a obra de Deus e com muita seriedade eles fizeram isso. Então, cuidado para você não negociar princípio bíblico, porque isso vai trazer prejuízo para a sua vida, para a sua família e para a vida da sua igreja também. Acã é um exemplo claro disso. Houve perseguição aos apóstolos, eles foram presos e a partir no capítulo 5, a partir do 17 até o 26, nós vamos ver a história da prisão dos apóstolos. Lá no capítulo 4, Pedro e João foram presos e depois soltos e ameaçados. Mas agora, no capítulo 5, todos os apóstolos foram presos. Então esse episódio da perseguição aumenta. Eram 2, agora todos, no capítulo 5, foram presos. E agora esses apóstolos vão experimentar a libertação que acontece, porque as cadeias se rompem e eles são libertos. E quando vão procurá-los, eles estão no templo novamente, pregando o evangelho da salvação a Jesus Cristo. Entra em cena um homem chamado Gamaliel. Preste atenção. Capítulo 5, versículo 34 e 35, Gamaliel é um dos líderes no Sinédrio e ele é consultado por ser um homem muito sábio. E o conselho sábio de Gamaliel nos ajuda a entender como esse homem temia Deus. E vale a pena lembrar que Paulo foi criado aos pés, instruído aos pés de Gamaliel. Esse homem era um homem temente a Deus e profundo conhecedor da palavra. O conselho que ele dá mostra a sua sabedoria. Atos 5, versículo 34 e 35. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. E ele vai lembrar, apareceram outros aventureiros e nada deu certo com aqueles aventureiros, acabaram em nada. E aí o conselho que Gamaliel dá é: tomem cuidado para que vocês não sejam vistos lutando contra Deus. Porque se esse movimento que está acontecendo for de Deus, ele não vai parar. Mas se não for de Deus, se for uma ideia humana, ele vai falir, não vai à frente. E o conselho de Gamaliel foi acatado. Em Atos 22, versículo 3, nós temos a informação de que apóstolo Paulo foi instruído pelo fariseu, mestre da lei, chamado Gamaliel. Vamos ler esse texto? Atos 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Gamaliel foi esse homem que Deus levantou para instruir apóstolo Paulo na sua vida. E agora lá no capítulo 22 de Atos, ele está dando testemunho da sua vida e da veracidade da sua caminhada. Todos conheciam apóstolo Paulo e sua vida. O legado que ele deixou foi muito interessante, por isso a igreja crescia e se espalhava por toda parte. Os açoites chegaram, eles foram presos, depois de presos, resolveram então açoitá-los e liberá-los. E há uma alegria neles. Eles não recusaram a prisão, eles não recuaram diante da prisão e das ameaças, e eles permaneceram firmes. E Atos 5, 40 a 42 nos mostra o resultado. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e os apóstolos ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio alegres, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Aleluia! O nome de Jesus, o poder de Jesus era manifesto na igreja primitiva, mesmo em meio a perseguições, mesmo com gente querendo barganhar com Deus, como Ananias e Safira, mesmo diante da ameaça das autoridades. Deus sempre vai abrir um escape, Deus sempre vai gerar um livramento. Neste caso, Gamaliel foi o homem usado por Deus e o conselho foi acatado. Eles foram açoitados, não tiveram mortos, não foram
não tiveram a pena de morte, foram apenas açoitados, presos e depois soltos, e eles glorificaram a Deus porque eles se sentiram dignos de serem agora martirizados por causa do nome de Jesus. Que diferença a igreja de Atos dos Apóstolos naquele contexto para o nosso contexto hoje. Hoje é muito fácil ser cristão, principalmente no Brasil. É muito fácil. Mas naquela época, homens e mulheres deram sua vida para que o evangelho chegasse até nós. Por isso nós não podemos deixar de falar do amor de Deus às pessoas. O Deus divino habita em mim e em você. É o Espírito Santo que vai nos capacitar e nos encher para terminarmos a tarefa inacabada de evangelização do mundo. Deixe o seu like, comente algo que você aprendeu no capítulo 5 de Atos, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative as notificações para receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. No próximo episódio, vamos olhar o capítulo 6 e 7 para vermos o grande discurso de Estevão, o apedrejamento dele e a maneira tão linda como ele testemunhou e não recuou diante do preço que teve que pagar com a sua própria vida. Deus abençoe você, te vejo no próximo episódio. Até lá, um forte abraço, tenha sempre esperança.